partir de agora, nosso assunto é coronavírus. Está aqui conosco o professor e economista Elias Fragoso para nos falar sobre os principais efeitos do coronavírus na economia. Professor, obrigado pela presença. E aí, o que nos dizer a respeito desse vírus? Bom, na verdade já virou uma pandemia, né? E, a meu ver, a OMS até demorou em tomar essa decisão, mas tomou. E o Brasil, como sempre, atrasado, apesar de que o governo, na verdade, o ministro da Saúde, vem tomando a frente com algumas ideias bastante interessantes, algumas propostas, uma visão bastante interessante, mas a gente não pode deixar de considerar que a nossa estrutura de saúde no país é de terceiro mundo, né? Se a gente for observar a qualidade dos serviços públicos, em épocas normais, nós já sabemos o resultado disso. Numa epidemia, numa pandemia, numa situação de crise como essa que a gente está começando a passar, eu tenho extremo receio de que nós não vamos dar conta, em termos epidêmicos, em termos do combate à epidemia. Mas essa é uma questão para epidemiologista e para o pessoal da saúde, né? Na área da economia, a afetação disso para a economia, a gente precisa ir um pouquinho lá para dezembro, né? Quando autoridades, mercado, especialistas vinham trabalhando com expectativas de 2,5%, 3% de crescimento para o país. E a gente, modestamente, bateu o martelo e disse, olha, não passa de 1,5%. Eu lembro disso, da sua afirmação aqui. E eu disse isso em outubro, novembro. E reescrevi isso em começo de janeiro. Semana passada, o ministro Guedes já falou em 1%. Ele, como governo, ele não pode admitir isso, mas colocou isso de uma forma transversal, no sentido que, em havendo a crise, a economia provavelmente vai crescer no máximo 1%. E eu já havia cravado a semana passada que não passaria de 0,8%. Professor, não me parece que seja muito comum um problema de saúde da dimensão que está tomando essa questão do coronavírus, produzir um efeito tão danoso na economia como nesse caso atual. Isso é fato, não é uma coisa muito comum aqui no Brasil, pelo menos. Sim. Veja, a gente tem que enxergar isso também de uma forma global. A China, pelo que a gente tem de informação até esse momento, parou uma cidade de 50 milhões, um estado de 50 milhões de pessoas, né? Praticamente um quarto da população brasileira. E pôs as pessoas em casa, em quarentena, durante 1 mês e meio, quase 2 meses. E restringiu fortemente a circulação no país, a atividade econômica no país. Hoje existem já alguns estudos definindo que o PIB chinês deve cair em torno de 20%. É um número gigantesco, quando a gente sabe que a China é hoje o motor do mundo, né? O principal país do ponto de vista econômico do mundo. Então, havia um crescimento previsto de 6% e hoje está se falando em 4,8%, mas é um número que ainda deve ser corrigido. Isso é China. Quando nós falamos de Europa, que já vem numa quase recessão, a situação fica mais grave ainda, porque da mesma forma que aconteceu lá, está acontecendo por lá agora, né? E ainda não chegamos sequer ao pico. Então, nós já sabemos que a Europa deverá ter crescimento negativo, o que é um dado, uma informação muito ruim. E os Estados Unidos
que vinha com o crescimento da faixa de 3, alguma coisa, deve ter, não há ainda nenhuma projeção, mas certamente vai cair fortemente, porque hoje o mundo não são ilhas isoladas, hoje o mundo é interligado, né? E quando a gente chega no Brasil, essa preocupação ela se exacerba. Nós estamos há 5 anos com um crescimento de um voo de galinha, de 1%, 1,1%, 1,2%, enfim. E com um desemprego brutal, com uma economia completamente deprimida, a indústria crescendo negativamente, os serviços que vinham respondendo um pouquinho melhor, porque quando você fala em crescimento de 1,5%, não é crescimento, isso é né? E nós temos apenas a área agrícola com uma resposta mais positiva, que vai ter problemas também por conta da China, né? Professor, qual foi o período em que o PIB do Brasil alcançou o seu ápice? Bom, a gente tem que olhar isso com uma visão de longo prazo, né? Se nós olharmos os últimos 40 anos, aí nós estamos falando de uma geração e meia, o PIB brasileiro não passou de 1%. Ou seja, nós estamos caminhando para trás, né? Porque no momento em que a gente cresce 1% e outras economias crescem 2%, 3%, 4%, 5%, nós estamos simplesmente estagnados, patinando e voltando, né? A gente pode fazer um comparativo disso, Brasil e Coreia. Em 1980, a Coreia tinha uma economia próxima da brasileira. Hoje, 40 anos depois, a renda per capita coreana é 40% maior do que a brasileira. Então, esse é um número que mostra exatamente o que nós estamos falando, né? Falta a esse país planejamento de longo prazo. Sem a gente conseguir estruturar o planejamento de longo prazo no país, no estado, no município, nós não vamos para lugar nenhum. Não há como ir. O resto é conversa mole, é conjuntura, usando a palavra do teu programa. O professor, voltando à questão do coronavírus, hoje em dia com as redes sociais estão manipulando até mesmo a consciência das pessoas, né? Ficam induzindo, criando fatos. Mas, através das redes sociais, algumas teorias têm surgido. Uma delas, por exemplo, é de que a China, nos últimos 7 anos, na China surgiram 5 vírus. E que a China teria, por conta disso, melhorado bastante do ponto de vista econômico. Tenha tido lucro com essas crises que são geradas, crises econômicas geradas por esses vírus. O senhor queria nos dizer a respeito? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que entender que existe a turma do negacionismo, né? Então, e continuam aí, estavam na rua ontem, né? Negando que existe uma crise, que existe uma situação caótica, que nós vamos estar vivendo nos próximos 15, 20 dias. E isso aí não passa de fake news. Nós temos que entender o seguinte, existem várias Chinas. Existe a China super desenvolvida, que abarca mais ou menos 1/3 do país, e existe uma China rural, hiper atrasada. Nós estamos falando dessa China rural atrasada. Então, o que é que vem, o que provoca o atraso? O analfabetismo, a diferença cultural, a falta de informação, é que leva às doenças. E essa questão da transmissão, para a gente ser bem sutil, bem rápido, essa questão da transmissão passa por aí. O outro lado da história vamos imaginar que você é uma grande empresa e que a minha empresa passou por uma crise enorme e se desvalorizou violentamente no mercado, ficou barata. Ora, o que é que você vai fazer? Você é meu concorrente. A tendência natural é que você me absorva, que você me faça uma proposta e eu vendo ou não, né?
Então, isso está acontecendo. Realmente, a China vem comprando participações de várias empresas lá em território chinês. Agora, por conta de que foram empresas que ficaram baratas. Mas isso não está acontecendo só na China, isso acontece em qualquer lugar do mundo capitalista. Então não existe essa história, isso é a história da carochinha, de que alguém criou um vírus para... Isso não existe. Outra coisa, estamos vivendo nos últimos dias a queda da Bolsa, teve uma queda grande, melhorou um pouco, mas caiu, e a subida do dólar. Isso deve ser atribuído ao coronavírus ou àquela questão do petróleo, do preço do petróleo? Quando a gente fala de Bolsa, nós estamos falando de mercado financeiro. Mercado financeiro, a ganância é muito grande. Não se pensa na economia, não se pensa na saúde, se pensa em ganhar dinheiro, em aproveitar situações. Então existe a coisa do comprado e do vendido. No momento em que você está comprado, numa situação de crise dessa, você desespera-se para querer colocar no mercado as ações que você tem. E vai ter alguém que vai comprar barato. Ou seja, é especulação. O mercado financeiro vive de especulações, vive de notícias e especulações, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de bolsa. E no Brasil, especialmente, em que a nossa bolsa não representa sequer 1% do PIB das negociações dos negócios no Brasil, a influência é muito pequena. Ela é psicológica, sim. Ela impacta quando se fala a bolsa caiu 10%. Mas peraí, 10% de 1%. Né? Então, a gente tem que ter calma com essas coisas. Eu acho que não é esse o problema. O problema maior que eu enxergo são as empresas. Porque o país vai parar. Vai ter que parar. 15 dias, um mês, não sei. Vai depender do tamanho que a crise nos pegue. E empresas pequenas, micro, não suportam, não vão suportar isso. O governo está dizendo que vai arranjar dinheiro de banco para empresa, etc. Não vai. Esse dinheiro chega para a grande empresa. Chega até talvez a média empresa, mas para a pequena, para o micro, não chega. Então nós vamos ter aí problema grande, grave. E até talvez aumentando esse desemprego, mesmo que seja conjuntural, que retome mais na frente. Mas nós vamos passar os próximos 2 anos para nos recuperar, pelo menos, dessa fase aguda da nossa crise. Traduzindo, eu enxergo mais uns 5 anos aí de voo de galinha. Qual a sua opinião, a sua sugestão, melhor perguntando, para o investidor, aquele que está perdendo dinheiro com as suas ações na Bolsa de Valores? O que é que ele deveria fazer? Bom, primeiro que quem está na Bolsa de Valores são grandes investidores, em média. Quando eu falo grandes investidores, o cara com uma grana já mais razoável. Quem tem sobra. Então esse cara ele sabe mais ou menos o que fazer, né? O pequeno investidor, esse é o cara que está atrelado a bancos, enfim, a essas coisas do governo, TR, enfim. O que acontece é que hoje, exatamente hoje, o Banco Central deve reduzir novamente a taxa de juros. Dependendo do tamanho dessa redução, os juros no Brasil podem começar a passar a ser negativos. Isso significa dizer que você vai pôr R$100 numa aplicação qualquer e vai receber, digamos, 98, 97, 95, dependendo de cada tipo de aplicação. Isso vai acontecer, né? Acho eu que o Banco Central vai caminhar nesse caminho. Se não chegar agora, chega na próxima rodada, daqui a 20 dias, 30 dias, 40 dias. Eles falam em 45, mas com a crise isso pode ser antecipado, né? O fato é que eu enxergo o seguinte: do ponto de vista econômico, macroeconômico,
o nosso ministro vem claudicando com relação a propostas para esse momento de curto prazo. Ele acerta quando pede as reformas, mas reformas é coisa para 2 anos, 3, 5 anos de resultado. Coisa de curto prazo é agora, é o já, que ele prometeu para hoje, então ainda não dá para falar o que é que ele tem para dizer. Mas até esse momento, o país não tem uma linha de trabalho para seguir do ponto de vista da economia. Seria a hora de comprar dólar? Bom, o dólar está a R$ 5. Quem quiser se habilitar, que se arrisque. Eu não recomendaria. Eu acho que a tendência do dólar a médio prazo é voltar para 4,40, 4,50, 4,30. Voltar para uma taxa historicamente não, para uma taxa de 2 meses atrás, 3 meses atrás. E o cenário desse coronavírus aqui no estado de Alagoas? Eu tive notícias quando cheguei que Alagoas reservou 19 leitos para pessoas com coronavírus. Se a gente entender que essa doença, esse vírus, pode se espalhar por até 70% da população e que a gente trabalhe apenas e tão somente com as pessoas com mais de 60 anos, que já representam quase 30% disso, nós temos um número gigantesco de pessoas. Mas mesmo que a gente tire esse número total e coloque só aquelas pessoas imunodepressivas, depressoras, cardíacas, etc, 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 nós vamos ter um número gigantesco de pessoas atingidas. E temos 19 leitos. Por um acaso, eu vim agora para cá e estava ouvindo o governador dizendo que está reservando mais de 100 e poucos leitos para isso, que seria inclusive um número maior do que alguns estados grandes hoje teriam reservado. Isso mostra que nessa área a gente vai ter problemas. Qual o cenário mais otimista em nível nacional na sua avaliação? Eu não vejo, eu vejo sendo perdido. E perdido não aqui, no mundo. No caso de Alagoas, como sempre, nós vamos sofrer bem mais. Porque toda a economia, do tamanho da nossa e com a baixa qualidade que ela tem, ela sempre é a primeira a entrar na crise e uma das últimas a sair dessas crises. Então, eu vejo um ano perdido do ponto de vista global, vejo com clareza crise no Brasil, na economia brasileira. Eu acho que começa-se a discutir a posição, a permanência do ministro no cargo, e isso é muito ruim, ainda mais num momento desse, mas significa dizer que quando o passarinho apita, né, alguma coisa está acontecendo nos bastidores. A gente tem que ficar atento a isso. E, independente disso, nós não vamos crescer. Esse é um ano de crescimento zero ou negativo. Eu estou falando em 0,8 e eu estou sendo otimista. Ok. Nosso muito obrigado, então, ao economista e professor Elias Fragoso pela sua participação aqui nesta lição de conjuntura. Muito obrigado também a você, telespectador, por nos acompanhar.